primeira vez, e ali vão nascendo algumas igrejas novas, igrejas de primeira geração. E eu começo a observar aquelas igrejas que são formadas por pessoas que vêm ao Senhor Jesus, igrejas com paixão missionária, mas igrejas também com as suas limitações, seus problemas, igrejas com as suas imaturidades. E às vezes olhamos para essas igrejas de primeira geração e pensamos, elas experimentam essas imaturidades porque são igrejas novas, são novos na fé, são igrejas dos primeiros anos, primeiras décadas. E aí saímos do nosso ambiente missionário transcultural e voltamos para o nosso país, para a nossa nação, para as nossas igrejas, e percebemos que aquelas igrejas naquele ambiente missionário transcultural talvez experimentassem as suas imaturidades porque elas não tinham acesso à palavra de Deus, elas não tinham acesso a bons livros em sua própria língua, elas não tinham acesso a bons pregadores experientes, mestres da palavra do Senhor. Mas aqui transitando em nosso país, em nossa nação, em nossas igrejas, nós vemos igrejas que têm a Bíblia em abundância. Nós a temos, graças a Deus por isso, em mais de uma versão, em mais de um formato. São igrejas com pregadores experientes, mestres da palavra do Senhor, onde há seminários teológicos espalhados por todo o Brasil, que formam milhares de pastores e missionários, igrejas com acesso a ótimos livros, aconselhamento bíblico e muito mais. Porém, curiosamente, essas igrejas centenárias, essas igrejas com tanto em suas mãos, às vezes experimentam as mesmas imaturidades daquelas igrejas de primeira geração, daquelas igrejas novas. E levanta-se aqui essa pergunta: por que isso acontece? Eu visitei uma igreja africana alguns anos atrás, no noroeste africano, em Gana, e ali estava numa etnia chamada Dagomba. Eu estava pela manhã, no domingo pela manhã, naquela igreja, e o pastor daquela igreja, um jovem africano, estava conduzindo a liturgia, e ele começou repentinamente a admoestar aquela igreja. E ele começou a falar sobre problemas de unidade naquela igreja nova. Era uma igreja recém-plantada, era uma igreja nova na fé. E ele falou sobre problemas de unidade, especialmente destacando 3 marcas de imaturidade. Ele falou sobre a competição entre os irmãos e a competição entre a igreja e as igrejas. Ele falou sobre a indisposição para a missão e destacou também a crítica entre os líderes. E em certo momento ele olhou para mim e disse, de maneira muito sincera, mas também muito ingênua, ele disse: o irmão Ronaldo certamente não experimenta isso em seu país, pois lá o evangelho chegou há muito tempo, lá eles possuem muitos seminários teológicos, lá eu ouvi falar que há pregadores da palavra de Deus em todos os cantos, lá eles possuem ótimos livros, aconselhamento bíblico e muito mais. Certamente ele não experimenta esses problemas em seu país, mas nós experimentamos aqui. E ele continuou a sua admoestação. E eu voltei para o Brasil pensando naqueles 3 pontos destacados de imaturidade: a competição entre irmãos e entre igrejas, a indisposição para a missão e a crítica entre os líderes. E eu voltei com esse pensamento em meu coração: está faltando alguma coisa muito importante está faltando em nosso meio. A resposta a essa pergunta se encontra em Cristo e nas palavras de Cristo. Portanto, abra comigo, por favor, a sua Bíblia em João, Evangelho segundo João, capítulo 13. E nós leremos 3 versículos, João 13, versículos 33, 34 e 35. Se você puder ficar de pé comigo uma vez mais, nós leremos juntos a palavra do Senhor. Diz assim: filhinhos, ainda por um tempo estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos
que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Você pode se assentar com a sua Bíblia, por favor, aberta comigo nesse texto. Quem é Jesus e qual a sua relação conosco? Essa é a pergunta que o Evangelho segundo João vem a responder. E é interessante que este Evangelho segundo João, ele possui alguns diferenciais, ele possui algumas particularidades, e eu gostaria de destacar 2 ou 3 inicialmente. Em primeiro lugar, este Evangelho, ele segue um roteiro mais teológico do que cronológico. Neste Evangelho nós vemos esses assuntos teológicos sobre Jesus tratados a respeito da natureza de Cristo, da singularidade de Cristo, da autoridade de Cristo e da missão de Cristo. Em lugar de eventos cronológicos, nós encontramos o roteiro mais teológico. O segundo diferencial, ou a segunda particularidade deste Evangelho, é que ele privilegia mais as declarações e o posicionamento do Senhor Jesus do que as parábolas. Nos outros evangelhos, nós encontramos em abundância as parábolas. Neste evangelho, nós vemos as declarações, os posicionamentos de Jesus a respeito de Deus, do reino de Deus, da palavra de Deus, da redenção, do Messias prometido, do juízo e muito mais. Portanto, este evangelho, ele privilegia não as parábolas, mas sim os posicionamentos do Senhor Jesus. E a terceira particularidade deste evangelho é que ele dedica mais espaço para descrever o ministério interno de Jesus com os discípulos, naquele círculo menor de convivência, aquele ministério relacional interno, muito mais do que o ministério externo de Jesus junto às multidões. Observe comigo que os capítulos 2 a 12 falam do seu ministério público com as multidões, e os capítulos 13 a 21, eles falam sobre o ministério do Senhor Jesus com os seus discípulos, e é justamente no capítulo 13 que nós nos encontramos. Nesse capítulo 13, no versículo 33, Jesus está informando que ele há de morrer, e ele está relembrando aos seus discípulos os fundamentos, alguns ensinos fundamentais. No versículo 34, ele destaca o mandamento do amor e nos ensina a amarmos uns aos outros, como ele nos ama. E no versículo 35, Jesus faz uma afirmação. Ele expressa um posicionamento, e é um desses posicionamentos fundamentais que gera um alicerce para a fé, para a vida, para a igreja e para a missão. No versículo 35, e nós nos deteremos nesse versículo, nós lemos assim: palavras de Jesus: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E eu creio que há 3 fundamentos, ou 3 princípios embutidos nesse posicionamento do Senhor Jesus, sobre os quais nós podemos refletir neste momento. E o primeiro é este: que a unidade proposta pelo Senhor Jesus não é uma unidade apostólica, não é uma unidade eclesiástica, ela é uma unidade cristocêntrica, sempre cristocêntrica. Observe comigo o versículo 35, uma vez mais. Jesus diz: e nisto, ou seja, no amor sincero entre vocês, reconhecerão todos, o mundo, todos, que sois meus discípulos, discípulos de Jesus. É ao redor de Jesus, é na conversa com Jesus, é na fé em Jesus, é na mesa de Jesus, que nós somos discípulos de Jesus e seremos reconhecidos como tais, seremos seus discípulos. Eu creio que está aqui, possivelmente, um dos maiores desafios da igreja do Senhor Jesus no Brasil, quando pensamos em unidade. E esse desafio poderia ser traduzido em 2 perguntas. A primeira se refere à nossa identidade, quem nós somos. E a segunda se refere à nossa missão, aquilo que nós fazemos. A pergunta relativa à nossa identidade seria mais ou menos esta: nós somos reconhecidos pelo mundo como discípulos de quem? Discípulos de Jesus? É assim que somos reconhecidos? Ou somos reconhecidos pelo mundo como discípulos de denominações, discípulos de grandes líderes, discípulos de grandes nomes, discípulos de grandes movimentos,
discípulos com as suas próprias logomarcas. Como nós somos reconhecidos pelo mundo como discípulos do Senhor Jesus? Essa é uma pergunta quanto à nossa identidade, que precisa de reflexão, e uma reflexão teológica, mas também pessoal, em nossos corações. A segunda pergunta se refere à nossa missão, e a pergunta seria esta: estamos fazendo discípulos de Jesus ou discípulos nossos? Estamos trabalhando, estamos pregando, estamos pastoreando, estamos organizando eventos e encontros, estamos aconselhando, estamos discipulando, estamos iniciando movimentos missionários, mas é para a glória de Cristo verdadeiramente, ou é para a nossa glória? Meus irmãos, uma das principais missões da igreja é justamente morrer, é chegar ao ponto de dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E para nós glorificarmos a Deus, precisamos fazer o mais difícil: nós precisamos nos desglorificar. E eu estou convencido, meus irmãos e minhas irmãs, eu estou convencido que nós precisamos falar menos de nós e mais de Cristo. Eu estou convencido que nós precisamos apontar menos para os nossos heróis e mais para o Senhor Jesus. Eu estou convencido que nós precisamos destacar menos o nosso ministério e o ministério do Senhor Jesus. Eu estou convencido que nós precisamos levantar menos a nossa bandeira e levantar mais alto é a bandeira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Senhor Jesus. Pois essa unidade proposta pelo Senhor Jesus, ela não é apostólica, ela não é eclesiástica, não é de movimento humano, nem ao redor de qualquer pessoa. Essa unidade, ela é sempre cristocêntrica. Se não é cristocêntrica, não é unidade bíblica. A unidade proposta pelo Senhor Jesus não é resultado, portanto, de acordos eclesiásticos e institucionais, não é resultado de grandes líderes carismáticos, não é resultado de movimentos missionários expansionistas. Essa unidade proposta por Jesus, ela encontra-se teologicamente entre a comunhão e a singularidade de Cristo. Porque na comunhão nós estamos juntos, dizendo nós estamos juntos porque nós temos uma fé no Senhor Jesus. Mas na singularidade de Cristo, nós estamos juntos em uma só fé, olhando para Jesus e gritando: é só Jesus, é só Jesus. Essa unidade bíblica, ela é sempre cristocêntrica. Se Jesus não está no centro, se não é o único adorado, o único proclamado, o único servido, não é unidade bíblica, é outra coisa. Nós devemos cuidar para nós podermos viver e demonstrar aquilo que nós verdadeiramente cremos e confessamos. Porque, infelizmente, é possível agir de maneira amorosa sem ter amor. É possível recitar uma oração sem de fato orar. É possível cantar os mais belos louvores sem adoração. É possível pregar belos sermões sem ser convertido. É possível abraçar o irmão com palavras elogiosas, mas depois difamá-lo quando ele está ausente. Meus irmãos, o que nós precisamos quando nós pensamos nesta unidade bíblica proposta pelo Senhor Jesus, é nós centralizarmos Jesus não apenas em nossos programas e igrejas, iniciativas, mas em nossa própria vida, como um crivo de relacionamento com o nosso irmão e com a nossa irmã. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar da doutora Helen Roseveare. Vale a pena ler os seus livros, ouvir suas palestras na internet. Ela faleceu em 2016, uma mulher de Deus. A doutora Helen Roseveare era uma missionária inglesa que trabalhou no Congo pela WEC International nas décadas de 50, 60 e 70. E ali era uma médica
altamente preparada, aos 28 anos, com já doutorado em medicina pela Universidade de Cambridge, ela foi para o Congo, no interior da África, pregar o Evangelho. Era um momento difícil, mas Deus abençoou. Ela treinou 100 missionárias africanas, enfermeiras, e as espalhou pelo país. Foi um avivamento. E a doutora Helen pregava o Evangelho com intensidade, com zelo, com fidelidade. Mas era uma época difícil em que muitos cristãos foram mortos, perseguidos. E a doutora Helen foi levada para um cativeiro por um grupo rebelde, e ali ela passou dias terríveis. Ela manteve um diário durante aquele tempo em que ela passou naquele cativeiro, e ali ela apanhava diariamente, era humilhada diariamente, quebraram os seus dentes, alguns ossos do seu corpo. Ela foi terrivelmente abusada sexualmente, e depois de toda essa tragédia acontecer em sua vida, ela foi liberta, voltou para a Inglaterra, passou ali um ano hospitalizada, tratando dos dentes quebrados, dos ossos quebrados, da ferida da alma. Depois de um ano, ela voltou à diretoria da WEC International e disse: eu estou pronta para voltar para o Congo. Eles tentaram dissuadi-la. Ela disse: mas Deus me chamou, é a proposta de Deus, é o rumo de Deus, é o momento de Deus. A missão concordou, ela voltou para o Congo, passou ali ainda um longo tempo da sua vida, amando aquele povo, pregando o Evangelho, plantando igrejas e fomentando essa comunhão, essa unidade entre a igreja naquele país marcado pela guerra e pela guerra civil. Ela faleceu em 2016, mas em um dos seus últimos artigos, ela deixou uma palavra a pastores, líderes e missionários. E eu gostaria de ler com vocês apenas o último parágrafo que a doutora Helen Roseveare ela escreveu em seu artigo. Ela disse o seguinte: meus irmãos e minhas irmãs, o problema é quando não queremos só Jesus. Queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus e os aplausos. Queremos Jesus, mas também queremos o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros e queremos ser os melhores. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, nós devemos desejar somente Jesus. A unidade bíblica proposta pelo Senhor Jesus, ela é cristocêntrica. Ela ocorre não quando nós escrevemos a palavra unidade dos programas da nossa igreja local, mas quando quebrantados de coração, verdadeiramente juntos, nós podemos gritar em uma só voz: é só Jesus, é só Jesus. Isso ocorre a partir de corações quebrantados. Esse primeiro princípio para mim é evidente nas palavras de Cristo, uma proposta de uma unidade, não apostólica ou eclesiástica, mas cristocêntrica. O segundo princípio é que a unidade proposta pelo Senhor Jesus, ela impulsiona a mensagem pregada, ou podemos falar isso em outras palavras: a unidade impulsiona a missão. E a pergunta que eu levanto nesse momento a vocês é a seguinte: como os discípulos de Jesus, na época de Jesus, eles eram reconhecidos como discípulos de Jesus? Quais eram as marcas que faziam com que as pessoas de fora, as multidões, olhassem e reconhecessem: esses são os discípulos de Jesus? Eu creio que havia pelo menos 3 marcas: a teológica, a missionária e a relacional. A marca teológica é fácil de identificar. Eles tinham as mesmas convicções de Jesus, e eles falavam como Jesus, e eles pregavam como Jesus. Portanto, as pessoas que conheciam Jesus, mesmo sem conhecer os discípulos, mas ouvindo os discípulos, eles poderiam pensar: são discípulos de Jesus. As mesmas palavras, até o mesmo tom de voz, o mesmo jeito de falar, o mesmo assunto. Portanto, uma marca teológica. Havia também uma marca missionária, pois os discípulos de Jesus tinham a dinâmica missionária de Jesus. Eles pregavam o reino de Deus de maneira intensa e intencional. Eles iam por toda parte, como lemos em Mateus capítulo 9, em todas as cidades e povoados, dizendo e pregando o reino de Deus. Havia intencionalidade na pregação, havia compaixão pelos aflitos e os necessitados.
E havia também milagres que evidenciavam o poder de Deus, e esses milagres também seguiam os discípulos do Senhor Jesus. Portanto, além da marca teológica, a marca missionária era também evidente. Mas havia uma terceira marca. Essa marca era relacional. Eu posso imaginar Jesus ali com as multidões em um vale e algumas pessoas em um monte, ali naquele momento olhando para o vale, e alguém que não conhece Jesus, que não conhece os discípulos de Jesus, pergunta a outra pessoa: é aquele Jesus, o Messias, sobre o qual todos estão falando? E quem conhece Jesus, ele dizia: sim, é ele é Jesus, aquele que está no centro, falando com as multidões. E a pergunta segue: mas quem são os discípulos de Jesus? E a pergunta seria, aliás, a resposta seria assim: você está vendo aquele grupinho que não desgruda de Jesus? Está vendo aquele grupinho que está ao redor de Jesus? Jesus vai para lá, eles seguem. Jesus vem para cá, eles seguem também. Esses são os discípulos de Jesus. Nessa marca relacional, os discípulos estavam sempre próximos, fisicamente, visivelmente de Jesus. Estamos em João capítulo 13. A marca teológica continua, a marca missionária continua, mas a marca relacional, Jesus não estaria mais visivelmente, fisicamente conosco. O que substituiria aquela marca relacional? Bem, a resposta mais completa, numa perspectiva teológica, envolveria a presença marcante do Espírito Santo que habita em nós, e o fruto do Espírito Santo como prova de que o Espírito Santo de fato habita em nós. Mas gostaria de me deter aqui apenas a essa parte da resposta do Senhor Jesus, que ele menciona no versículo 35, ele diz assim: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Portanto, hoje o mundo, ele não vê Jesus visivelmente conosco, mas o mundo reconhece que Jesus está em nós, se nós amarmos uns aos outros. Esta é a marca relacional, o amor, a maneira como nós verdadeiramente amamos uns aos outros. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos relembrar que o Senhor Jesus, Ele nos capacita a fazer a sua vontade, é Ele quem nos dá amor, é Ele quem nos prepara. Nós precisamos rogar a Ele que Ele faça em nós aquilo que hoje nós precisamos. Hoje. Alguns anos atrás fui convidado a pregar em um pequeno congresso no sul da França, e ali cheguei, eu não falo francês, escrevi ao coordenador daquele congresso dizendo: eu preciso de um tradutor, e um bom tradutor. E ele disse: não se preocupe, temos aqui um rapaz, ele é estudante de teologia, ele ama pregação bíblica, é fluente em inglês e francês, ele vai ser o seu tradutor. E ali cheguei, e realmente era assim. Passávamos o sermão da noite, na sexta, no sábado, relembrávamos ali, estudávamos o que seriam aquelas palavras, aqueles textos bíblicos. Tradução não é fácil, e Deus abençoou, e tudo correu bem na sexta. No sábado, chegou o domingo. Domingo seria o dia principal, porque nós estaríamos ali reunidos com todas as igrejas. E ali, alguns minutos antes daquele culto, o organizador chegou um pouco agitado, próximo a mim, dizendo: Ronaldo, tivemos um imprevisto, o rapaz, o tradutor, ele não poderá participar conosco hoje à noite. Mas não se preocupe, nós já aqui estamos tentando providenciar uma alternativa. E ele conversar comigo com o seu celular em mãos, assim, dizendo: nós já enviamos aqui um pedido de socorro para as pessoas, talvez procurarem um tradutor ou uma tradutora de última hora. Enquanto ele falava comigo, ele disse: recebemos uma resposta, é uma senhora, ela já está vindo, está quase chegando aqui. Que bom, graças a Deus. Ela disse que ela tem experiência com tradução, e ela trabalhou com tradução há cerca de 30 anos, então bastante tempo, mas está aposentada, mas está disposta, está chegando. Eu olhei, aquela senhora vinha em nossa direção, uma senhora mais idosa, com a sua bengala, andando lentamente. Eu corri em sua direção e disse: muito obrigado por nos socorrer. E eu a cumprimentei, ela respondeu, mas eu não conseguia ouvir o que ela falava. Ela falava de maneira tão mansa, tão arrastada, sussurrando, tão baixinho.
Eu disse: a senhora talvez esteja cansada, veio rapidamente, sente-se aqui à esquerda. Sentei-me ao seu lado e eu disse: a senhora gostaria de saber em que texto eu vou pregar hoje à noite? Ela olhou para mim e disse: meu jovem, não se preocupe, vai dar certo. Eu comecei a me preocupar. E ali fiquei um pouco inconformado e disse: mas a senhora não gostaria, por favor, de apenas dar assim uma olhada nos pontos principais do sermão que eu preparei hoje à noite, apenas uma rápida olhada? Ela virou-se para mim e repetiu: meu jovem, não se preocupe, vai dar certo. E eu comecei a orar, e eu estava realmente preocupado. Eu disse: as pessoas não vão conseguir ouvir o que ela vai falar. Na hora do sermão eu ajudei a subir, ela encostou a sua bengala, preparei o seu microfone. Eu comecei a falar. Eu jamais vi uma pessoa traduzindo de maneira tão livre, à vontade, como aquela senhora naquela noite. Traduzia no mesmo tom, no mesmo ritmo, de maneira acurada, perfeita. No final do sermão, quando a gente está mais animado e fala mais rapidamente, eu terminava uma frase, ela terminava a frase comigo. Um negócio fantástico. Terminou aquele momento, a última palavra, ela sentou-se ali nitidamente cansada. Sentei-me ao seu lado e disse: muito obrigado por todo o seu esforço e seu trabalho. Ela olhou para mim e disse: meu jovem, eu aprendi algo em minha vida, gostaria de deixar com você. Ela disse: Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Portanto, a questão, meu irmão ou minha irmã, não é se você tem a força, a competência, toda a habilidade. Você não tem. A questão é se você está na vontade de Deus, pois Deus nos fortalece à medida que nós fazemos a sua vontade. Ela disse: já passou muito da minha hora de dormir, com licença. Saiu. O organizador do encontro veio à minha direção e disse: Ronaldo, ela se apresentou, ela falou quem ela é? Eu disse: não. E ele disse: ela era a tradutora do Billy Graham, quando ele vinha pregar na França na década de 70. Meu irmão, minha irmã, Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Portanto, a única pergunta, meu irmão, pastor, líder de igreja, missionário, a única pergunta que você precisa responder ao final do dia não é se você tem a força, a capacidade, a competência, se você tem um jeito, se é a pessoa mais ideal para aquele contexto. A única pergunta a ser respondida é esta: se você está na vontade de Deus. Deus há de nos fortalecer. Unidade, uma perspectiva de Cristo, ela é sempre cristocêntrica, Ele no centro. Unidade na perspectiva de Jesus, ela impulsiona a mensagem a ser pregada, pois Ele nos fortalece quando fazemos a sua vontade. E o terceiro princípio é que, e esse é um princípio mais pessoal, unidade na perspectiva de Cristo é o nosso crivo. Se nós somos, olhe bem para mim nesse momento, se nós somos verdadeiramente discípulos dele, unidade não é algo para outros, é algo para nós, e é uma marca, se somos verdadeiramente seus discípulos. Amar, meus irmãos e irmãs, é um dos nossos maiores privilégios e um dos nossos maiores desafios. No versículo 35, notem que Jesus adiciona uma partícula condicionante à frase. Ele diz: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, e ele acrescenta: se tiverdes amor uns aos outros. A maneira como nós nos relacionamos pessoalmente ou virtualmente manifesta se de fato somos discípulos do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, se nós respondemos no mesmo tom, se nós usamos as mesmas ironias, se nós atacamos com as mesmas palavras, se nós expomos impiedosamente as outras pessoas, que diferença há? Que testemunho é este?
Somos de fato discípulos de Jesus ou outra coisa? Vamos aqui especificar, vamos aqui particularizar. Se em um grupo de WhatsApp de cristãos protestantes não houver palavras mais amorosas, uma paciência mais prolongada e um amor mais evidente, quem somos nós e o que nós estamos fazendo? Jonathan Edwards, em seu texto On Revival, sobre reavivamento, ele dizia que havia pecados da época, mas eu explico, ele não está defendendo que há pecados que estão presentes apenas em uma época, em uma geração, não era essa a sua ideia. Ele dizia que havia certas atrações carnais, manifestações carnais e pecaminosas, que elas se apresentavam de maneira mais marcante em certos contextos. E ele falou sobre a sua época, sobre os pecados da sua época. E ao ler esse texto e pensando no desafio da igreja brasileira, esse desafio da unidade em Cristo Jesus, e por Cristo Jesus, e para a glória de Jesus, 3 pecados vieram à minha mente. O primeiro é a vaidade, porque a vaidade, meu irmão e irmã, a vaidade é essa expressão carnal narcisista que não apenas tenta nos ensinar que nós somos belos, mas tenta nos ensinar que nós devemos ser respeitados e observados e aplaudidos como belos. A vaidade se alegra quando nós crescemos e ela se entristece quando outros crescem. A vaidade tenta nos ensinar a fazermos as coisas certas com as motivações erradas. É o melhor sermão, é o melhor aconselhamento, é o texto escrito, é a palavra falada, é aquele movimento impecável, mas para a glória de quem? Para a glória do Cordeiro Jesus ou para a vaidade do nosso próprio coração? Interessante quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo nos diz que sem amor nada se aproveita, nada, tudo que você está fazendo sem amor, de nada aproveita. É lançado fora, é perdido. Deus não se alegra. Se a vaidade é o primeiro pecado da época que eu gostaria de destacar, o segundo é a competitividade, que nos leva a tocar o nosso ministério como se fosse uma competição com o ministério daquele que está ao nosso lado, que nos leva a nós trabalharmos com a nossa igreja como se fosse uma competição com a igreja que está ao nosso lado. Me lembro, anos atrás, estive em uma igreja no sudeste do país, e ali fiquei no final da semana na casa do pastor daquela igreja. Ao longo daquele final de semana, eu não ouvi quase nada daquele pastor sobre a sua própria igreja, mas eu ouvi tudo sobre a igreja do vizinho. Competitividade. Essa é uma armadilha do diabo para a igreja brasileira. Meus irmãos, minhas irmãs, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo nos diz que ele receberá a coroa da justiça, e eu amo esse texto. Ele diz que ele receberá a coroa da justiça, mas ele diz que não somente ele, mas todos que amam a vinda do Senhor Jesus receberão a coroa da justiça. Estamos juntos, é unidade, um só corpo no Senhor Jesus. Coroa era um louro que era colocado sobre a cabeça de um atleta que vencia uma prova, e aquela coroa sobre a sua cabeça tinha um significado. O significado era: eu venci. Mas Paulo não está dizendo que ele e a igreja receberão a coroa, ele está dizendo que receberão a coroa da justiça, apontando para a justificação pela fé no Senhor Jesus. Portanto, a mensagem não era eu venci, a mensagem era eu venci por causa de Cristo. Mas Paulo não está falando da sua vida individual, mas da igreja de Cristo. Não somente eu receberei, mas todos que amam a sua vinda. Portanto, essa é a mensagem. Nós podemos falar: nós vencemos por causa de Cristo. Nós vencemos por causa de Cristo. Se a inveja é um primeiro pecado da época a ser destacado, e a competitividade é o segundo, eu creio que o terceiro é o descontentamento. O descontentamento, ele toma conta dos nossos corações quando os nossos olhos, eles têm facilidade para enxergar a desgraça, a miséria, os problemas, os prejuízos, as críticas,
as traições, mas tem incrível dificuldade para enxergar a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. O descontentamento também possui os frutos, e um deles é o murmúrio, é a reclamação. São palavras recheadas de angústia, palavras recheadas de críticas, palavras recheadas de reclamações a cada dia. Meu irmão, minha irmã, se você está naquela igreja, não é a igreja dos seus sonhos, não seria a sua primeira preferência, não seria a sua primeira escolha, mas Deus o colocou ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que haja contentamento em seu coração. Você trabalha naquela equipe, é uma equipe difícil. Se você pudesse escolher, você formaria outra equipe, ou participaria de outra equipe, mas foi ali que Deus o colocou. Diga, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você mora naquela cidade, não é a cidade dos seus sonhos, você tinha outra ideia, você tinha outro plano, você partilhava com a sua esposa, seu marido, que a cidade dos meus sonhos, o lugar não é este, era aquele, mas Deus o colocou onde você está. Você deve falar todos os dias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Encha o seu coração de contentamento, sabendo que você talvez não escolheria o caminho que você está trilhando, mas as nossas vidas estão verdadeiramente nas mãos do Altíssimo. Ele sabe o que faz, Ele conhece o seu mundo, Ele conhece a seara, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua igreja. Nós podemos descansar o nosso coração, enchendo o nosso coração de contentamento, porque nós confiamos em Deus, não porque estamos com as nossas escolhas em nossas mãos, mas porque nós verdadeiramente confiamos em Deus. Eu gostaria de deixar com vocês 5 conselhos. O Mike deixou 5, falei, eu tenho que deixar 5. 5 conselhos. Primeiro conselho, à luz do que estamos falando sobre a unidade e a missão. Primeiro conselho, abrace o contentamento. Podemos falar todos juntos? Abrace o contentamento. Foi fraco, novamente. Abrace o contentamento. Encontre em sua vida e em seu trabalho motivos de gratidão a Deus todos os dias, porque todos os dias você tem motivo de agradecer a Deus. Você pode não encontrá-los, você pode não declará-los, mas você tem todos os dias para amanhecer dizendo louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, abrace o contentamento. Segundo conselho, fuja da competição. Todos juntos? Fuja da competição. Você não é chamado para ser o melhor, você não é chamado para chegar em primeiro lugar, você não é chamado para ser o maior, você é chamado para ser servo. E isso é bom, porque apenas o servo receberá a coroa da justiça. Então nós estamos no lugar certo. Portanto, fuja da competição. Eu quero deixar essa palavra com você que é pastor, missionário, líder, em nome do Senhor Jesus. Saia da raia de competição. Não aceite correr nessa raia com ninguém. Deus não o colocou ali. Terceiro conselho, cuidado com as reações. Todos juntos? Cuidado com as reações. Eu já observei que líderes mais experientes, eles erram menos em suas ações, mas erram mais em suas reações. Cuidado com as provocações, cuidado com as armadilhas, com as ciladas do diabo, cuidado com as suas reações. Fale menos, responda menos, critique menos e ore mais. Quarto conselho, pregue para o seu próprio coração. Todos juntos? Pregue para o seu próprio coração. Agora, pastores têm que falar isso mais alto. Pastores, juntos? Pregue para o seu próprio coração. Procure aprender aquilo que você deseja ensinar. Você está pregando aquele sermão, quem mais precisa é você. Você está naquela igreja, naquele púlpito, naquela oportunidade, naquela noite, com a palavra aberta. Qualquer pessoa poderia estar em meu lugar e em seu lugar e pregar melhor, se Deus assim colocasse. Mas nós estamos ali porque nós precisamos daquele sermão. Pregue primeiramente para o seu coração. Quinto conselho, busque uma unidade motivada pelo amor.
não pelos programas. Todos juntos? Busque uma unidade promovida pelo amor, não pelos programas. Agora, em lugar de amor, nós vamos substituir por pelos relacionamentos. Busque uma unidade promovida pelos relacionamentos, não pelos programas. Todos juntos? Busque uma unidade promovida pelos relacionamentos, não pelos programas. A unidade proposta por Jesus é sempre cristocêntrica. Eu gostaria de encerrar trazendo à sua mente algo que marcou o meu coração nesse ano, mais ou menos no mês de abril ou maio. Estive visitando alguns plantadores de igrejas nativos, gente da região, em um certo país da Ásia, não vou dar detalhes por questão de segurança. E ali então estive com aqueles 5 casais de plantadores de igreja, em uma das regiões menos evangelizadas do mundo, uma região árida, difícil, de forte perseguição. Eles foram para lá depois de um treinamento que tivemos juntos, pudemos nos envolver antes da pandemia, e ali chegaram, e durante a pandemia Deus se manifestou, Deus abençoou, e durante a pandemia nasceram 2 igrejas naquela região, as 2 primeiras igrejas. Estive com aqueles casais, fiquei hospedado na casa do casal mais velho, mais maduro, e eles falaram: Ronaldo, essas 2 igrejas nasceram, domingo que vem teremos um encontro das 2 igrejas pela primeira vez juntas no mesmo lugar, e você vai poder participar conosco daquele culto. Eu falei, graças a Deus por isso. E eu notei que a casa daquele casal estava cheia de meninas. Eu disse: vocês tiveram muitas filhas? E eles falaram: não, é que nós moramos em um vilarejo, e nós chegamos ali naquele vilarejo para plantar a igreja, pregar o evangelho. Mas naquele vilarejo, na rua central, nós notamos desde o primeiro dia que havia 15 meninas órfãs, vivendo naquelas ruas, passando fome, passando frio, passando calor, todo tipo de provação que você pode imaginar. E ali nós oramos ao Senhor e nós tomamos uma decisão, nós iríamos fazer alguma coisa. Deus colocou um desejo em nosso coração, nós adotamos as 15 radicais, as 15. E ali trouxemos para a nossa casa e amamos as meninas, e vestimos as meninas, cuidamos das meninas, enviamos para a escola, ensinamos a palavra de Deus. Mas me disseram: você não sabe o que aconteceu. Algumas semanas depois recebemos uma intimação do juiz de uma cidade vizinha, e ali fomos como casal, e ele nos fez 2 perguntas: é verdade que vocês adotaram 15 meninas? Responderam: sim, é verdade. Segunda pergunta: é verdade que vocês são cristãos? Responderam: sim, é verdade. Ele disse: vocês têm 24 horas para devolverem as crianças, as meninas, para as ruas. Aquela mulher, contando aquela história, ela disse que lágrimas caíram ao ouvir isso da parte daquele juiz, e disse: o Senhor quer dizer que, por sermos cristãos, o Senhor prefere que essas meninas voltem para as ruas, passando fome, miséria e todo tipo de provação? E ele respondeu: sim, é exatamente isso, vocês têm 24 horas. Voltaram para casa, corações quebrados, falaram com os outros 4 casais de plantadores de igrejas, e aqueles casais falaram com outros crentes recém-convertidos da região. Todos correram para aquela casa das 15 meninas, e ali chegaram e começaram a orar, pedindo a Deus: Senhor Deus, dá uma resposta. E um daqueles casais de plantadores de igreja, ele teve uma ideia: vamos distribuir as meninas pelos nossos lares, cada uma vai adotar 2 ou 3 ou uma. E os cristãos ali recém-convertidos também falaram: nós também queremos participar, vamos distribuir entre os nossos lares, não vai ficar tão evidente, vocês não serão perseguidos. E aquele casal experiente disse: mas mesmo assim nós poderemos ser presos. E aqueles outros cristãos falaram: se vocês forem presos, nós também seremos presos. É a igreja de Cristo, é uma família, nós estamos juntos. Eles me contaram a história das meninas e falaram: as meninas estão aqui, temos um programa hoje à noite, mas elas foram agora adotadas pelos outros casais e pelas outras famílias da igreja, estão distribuídas. Tanta pressão, tanta opressão, tanta perseguição. Domingo pela manhã, chegou o dia, falaram: Ronaldo, é o culto, pela primeira vez vamos reunir as 2 igrejinhas no mesmo lugar. É uma casa fora da cidade, não há tanto perigo assim, mas nós vamos deixá-lo do lado
no lado de trás da casa, e nós vamos entrar pela frente, somente para não chamar a atenção, você é estrangeiro. E assim fizeram, e falaram: deixamos a porta aberta, você pode entrar, e quando você chegar no local principal da casa, ali tem uma cadeira para você, porque você é de fora. Nós sentamos nas esteiras, gostamos assim, mas você é de fora, tem uma cadeira para você, você se senta lá. E eu fui então pela porta dos fundos, e abri a porta, e comecei a andar por aquele corredor, cheguei até a sala, onde já ouvia o louvor a Deus. Havia uma cadeira, sentei na cadeira, olhei para o povo, e a primeira coisa que eu ouvi, aquelas 15 meninas que eram órfãs, na primeira fileira, naquela esteira, dizendo: fiel é o Senhor, adorando o nome de Deus. Isto acontece porque Deus se manifesta quando há um amor profundo e uma unidade sincera entre o seu povo. A sua luta é a minha, a sua provação é a minha, nós estamos juntos na mesma confissão de fé, na mesma esperança, porque fiel é o nosso Deus, fiel é o nosso Deus. Eu gostaria de orar com você nesse momento, e vamos gastar 1 minuto em oração. Eu gostaria que nesse momento você orasse pela sua própria vida. Sei que o assunto é a unidade, e temos orado pela igreja, mas nesse momento eu gostaria que você orasse pelo seu próprio coração. Eu gostaria que você orasse pelos seus relacionamentos. Talvez as raízes do mal que atacam os relacionamentos. Eu gostaria, meu irmão e irmã, que você orasse, colocasse perante o Senhor se há alguma mágoa em seu coração, coração magoado, ferido. Ore ao Senhor se há alguma amargura em seu coração, é a mágoa prolongada. Se há algum ressentimento em seu coração, é a ofensa que você não consegue esquecer. Sempre se lembra. Se há algum entristecimento em seu coração, sempre te abate quando você lembra daquela resposta, daquela crítica, daquela traição, daquela decepção. Se há algum sofrimento em relação a divisões na sua vida, família, igreja. Se há alguma tendência em sua alma em relação à vaidade, competitividade e descontentamento. Nós vamos orar nesse momento. Oração que tenho feito, talvez seja também a sua oração. Que Deus lave as nossas almas, os nossos corações. Possamos deixar para trás aquilo que para trás deve ficar. Possamos olhar para frente na esperança no Senhor Jesus. Se há algo pessoal, que você entende que deve entregar a Deus, aos pés do Senhor Jesus, nesse momento, faça isso. Faça isso. Se há alguma questão relacional ainda não resolvida, você pode fazer essa oração. Perdoa-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós olhamos para o Senhor nesta noite, dependemos só do Senhor. Dependemos do Senhor para crer, para viver, para amar, para sermos fiéis. Ó Pai, nós olhamos para os nossos corações e nessa dependência do Senhor, nós pedimos perdão, pedimos cura, pedimos fortalecimento. Eu quero orar pelos meus irmãos e irmãs que porventura estão aqui com algo específico a ser entregue aos pés do Senhor Jesus. Algo em relação a relacionamentos, mágoas, tristezas, decepções, divisões, angústias, traições, decepções profundas, críticas.
e marcaram seus corações. Mas olham para o Senhor nesta noite dizendo: o Senhor é fiel. Colocam perante os teus pés dizendo: perdoa, Senhor, cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E nessa esperança nós olhamos para o Senhor Jesus, pedindo a Deus apenas uma coisa: que o Senhor seja exaltado em nossas vidas. O Senhor seja exaltado em nossas vidas. O Senhor seja, ó Deus, exaltado em nossas vidas.